aqui com o Cabral Neto, operário da informação. Tá trabalhando muito, viu, Cabral? Demais, Mais um dia aqui com a gente. Tá demais. Vamos conversar já sobre o jogo, mas antes, bora ouvir PC Oliveira, nosso consultor em arbitragem, sobre esse gol anulado aí de Edinho. Roda, meu diretor, pra gente ver. Após o arremesso lateral, houve a disputa entre o Sabino e o Zé Marcos, que na minha interpretação foi absolutamente normal. Foi contato de jogo. O Sabino não usou o braço nem fez carga desproporcional. Na sequência, o árbitro Sávio Sampaio apitou e paralisou o jogo antes da finalização do Edinho. Houve uma sequência de decisões equivocadas. Primeiro, porque ele indicou tiro livre indireto, impedimento, muito provavelmente em virtude da posição do Fábio Matheus. Mas vale ressaltar que, de acordo com a regra, não existe impedimento quando a bola vem de um arremesso lateral, sem contar que o Fábio Matheus não participou da jogada. Outra decisão equivocada foi a mudança de sinalização para tiro livre direto. Conforme eu descrevi, a disputa foi normal e não houve falta. E o terceiro erro foi ter apitado antes da bola entrar no gol. A recomendação nesse tipo de jogada é que o árbitro deve fazer o delay do apito, ou seja, ele deve esperar a jogada concluir para só depois indicar a sua decisão, possibilitando assim uma revisão do árbitro de vídeo. Isso não é uma explicação, isso é um curso, isso é um desenho. Tá de acordo aí com o que o PC falou, Gabriel? A explicação dele foi ótima, mas no cerne da questão eu tenho uma discordância porque eu acho que foi falta. Eu acho que o Sabino faz carga no Zé Marcos, o Zé Marcos já tinha subido, ele já tinha pulado, e o Sabino chega por trás dele e faz a carga por trás nas costas, não tem nem como o jogador se defender. Mas a explicação foi importante até para poder considerar o seguinte, que o maior erro dele foi ter marcado a falta como um jogo se desenrolando. Espera, acaba a jogada, sai o gol, você anula e espera o posicionamento do VAR para poder ir depois. E evidentemente, esse braço levantado como se fosse impedimento seria um erro absurdo, que é bom, sabe, depois se explicar em relação a isso, porque eu não acredito que um árbitro da categoria dele possa ter imaginado que aquilo foi impedimento, né? Rapidinho, um esporte diferente na escalação, mas você viu um time diferente dentro de campo? Pois é, Thiago, o esporte muda a escalação todos os jogos, né? O problema é que o esporte mexe na escalação, mas não muda. O jeito de jogar do esporte é sempre o mesmo. Os jogadores que entram para fazer a função daquele antigo titular, por exemplo. Isso é um problema do esporte. Mas em relação ao jogo de ontem, isso acabou sendo de menos, porque não dá pra gente fazer uma análise melhor, mais apurada em relação ao que foi o jogo taticamente, porque o gramado não permitia isso. Acho que o esporte foi muito competitivo no jogo de ontem, diferentemente do que vinha acontecendo antes. O poder de reação de novo apareceu, mas o grande problema é que o esporte não está encontrando novas soluções. O Negueba, por exemplo, como titular, o Anderson chegou a falar que o gramado atrapalhou um pouco o Negueba, mas o gramado já estava assim há muito tempo. A gente falou isso ontem, perspectiva de chover granizo. E ainda assim ele escalou o Negueba pela característica do jogador. E outra, o Negueba chegou, teve jogos que nem foi pro banco de reservas e já virou titular num jogo em que o gramado não ajudaria ele. E ele não foi mal. A grande questão é a ideia do Negueba em campo, que seria evidentemente atrapalhada pelo gramado. E apesar de mais um gol sofrido no começo do jogo, o Anderson Moreira valorizou o poder de reação da equipe. A gente tem sofrido gol no começo do jogo, tem sofrido gols, hoje não foi tão no começo, né, mas foi no primeiro tempo. Mas o poder de reação do time é uma coisa espetacular, assim, é um time que não desiste, que já conseguiu empatar com o Avaí no último minuto praticamente. Conseguiu sair de 3-0 em casa e buscar uma reação e empatar o jogo e por muito pouco não virar. As condições péssimas assim, de gramado, né, pela chuva, e a gente lutou e teve chance para poder virar, entendeu? Então assim, é um time que não desiste também. Então se tem um lado que talvez a gente tenha e está cobrando e está conversando, tem um lado que a gente tem que enaltecer. Cabral, o gol de Danilo Boza aí foi o 11º sofrido pelo Sport antes dos 20 minutos. E com os 2 gols de ontem, são 33 sofridos em 32 jogos. A defesa, que era um dos pontos fortes do time, virou uma peneira. E era um dos pontos fortes da equipe desde 2019, quando o Guto veio aqui. Então isso permaneceu no esporte ao longo dos últimos anos. Se perdeu um pouco por um fato pontual, que foi a saída do Maílson no ano passado, aquele segundo turno da Série B do ano passado, mas voltou esse ano a ser muito segura porque evitava que os adversários finalizassem a gol, protegia o tempo inteiro o Renan e o Denis agora, mas só que isso se perdeu.
A segurança defensiva do Sport não existe mais, acabou. O Sport hoje virou um time normal, comum no aspecto defensivo, tanto que deixou de ser a segunda defesa menos vazada para ser a 11ª defesa menos vazada da Série B, toma muitos gols e o ataque precisa sempre estar compensando esse problema. E é um ataque que tem poucas ideias criativas também, mas que de repente a melhor condição técnica individual dos atletas acaba fazendo a diferença para que o Sport consiga achar os empates. Os últimos 3 jogos foram 3 empates em que o Sport sempre esteve perdendo e sempre teve que mostrar esse poder de reação. Falar de Wagner Love, Cabral, chegou o momento dele ir para o banco? Você acha que ele deve continuar como equipe? Qual a avaliação que você faz? Eu acho, Thiago, que chegou a hora dele perder a posição, sim, chegou a hora do Love ir para o banco. E não é especificamente por causa desse gol que ele perdeu ontem. Não é especificamente por conta do pênalti que ele perdeu ontem. Não é especificamente pela partida que ele fez ontem. O Wagner Love já passou, olha, um chutão, né, lá de trás e ele não consegue amparar a bola. Outro chutão lá de trás, a bola vem para ele, sobra por conta dos erros da dupla de zaga do Juventude e do Alan Ruschel. Ele tomou a pior decisão, né? E ele desperdiça a oportunidade. Então, a gente está vendo o Wagner Love, ele já passou por uma sequência de não fazer gols esse ano. Mas jogando e ninguém cogitava a saída dele, porque ele vinha jogando bem. O problema agora não é que ele fez só um gol nos últimos 12, 13 jogos. O problema é que ele não fez nenhuma boa atuação. Isso é muito ruim. Além disso, ele bate um pênalti como se estivesse num momento de grande confiança, como se ele estivesse no auge da forma dele no esporte, como se ele estivesse muito bem e bate um pênalti displicente. Acho que isso é só um agravante em relação às críticas a ele. Mas independente, se ele tivesse batido de forma mais séria, tivesse perdido o pênalti do mesmo jeito, acho que chegou a hora dele perder a posição, até porque, Thiago, hoje existe possibilidade de substituição. Há um tempo atrás não havia. Hoje você tem o Fabrício Daniel, que tem entrado bem e que faz essa função de centroavante. E você tem Diego Souza. Diego Souza, tendo condição física, é titular do Sport. Não tendo, Fabrício Daniel seria. Essa expectativa agora para saber, porque o Sport volta a campo na sexta-feira contra o Chapecoense. Né? O Jorginho está suspenso desse jogo. Estamos com a classificação aqui na tela para a gente dar uma olhada. A importância desse resultado, Cabral. O Sport freou o Juventude. Se o Juventude vence o jogo, teria passado o Sport na classificação e o Juventude vai ter um jogo relativamente fácil na próxima rodada. Recebe o Londrina dentro de casa. É um dos aspectos positivos, né, Thiago? A gente falou do poder de reação, que de fato o Anderson falou e de fato é importante mesmo. Mas o mais importante mesmo foi ter freado o Juventude e não ter deixado o Juventude ultrapassar o Sport nesse momento. O Sport tem 56 pontos. Nesse instante, nesse momento, a matemática aponta que o quarto colocado vai precisar ter pelo menos 65 pontos. Significa que o Sport tem que vencer todos os 3 jogos que tem em casa para não precisar ir buscar ponto fora de casa. Chapecoense, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa. Exatamente. O Sport vencendo esses 3 jogos, ele chegaria a 65. E aí, para garantir mesmo, tem que torcer para o Novo Horizontino não chegar a 65. Porque o Novo Horizontino vence qualquer adversário na disputa pelo número de vitórias que ele tem. Então não pode empatar com o Novo Horizontino na 4ª posição. Quem viver verá. Aperreio de sempre.